Fala, meus brutos e brutas! Está começando mais um episódio de Até Tu, Brutos, um podcast sobre história e política. E aí, André, como você tá? E aí, Pedro, tudo certo? Boa tarde, brutos e brutas. Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o episódio de Roma e a gente trouxe uma convidada muito mais que especial, a nossa amiga Gabi. E aí, Gabi, beleza? E aí, gente, tudo bem? É um prazer conversar com vocês hoje. A Ah, que Gabi aí que é bom. graduanda, né, no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Santa Catarina e está estudando sobre Roma. Vai apresentar para a gente aí alguns conceitos romanos básicos. Então, gente, nesse primeiro semestre da minha faculdade, eu tive uma matéria em Ciências Políticas com um professor muito bom, o Thiago Losso. Inclusive, um beijo, professor. Vai que um dia você escuta esse podcast, né? E tomara que ele escute, hein, Gabi? E Tomara. Então, e na matéria dele, a gente abordou o assunto sobre Roma e o começo da formação do pensamento político romano. E um dos assuntos que mais me chamou a atenção foi sobre a República Romana. Um autor que a gente discutiu muito em sala de aula foi o Políbios. Então, eu queria falar um pouquinho sobre ele para a gente introduzir esse assunto. O Políbios, ele foi um grande historiador grego que teorizou muito sobre a organização republicana. E ele ficou muito famoso pelos seus livros chamado História, que na verdade são uma obra composta por mais ou menos uns 40 volumes, mas que apenas 5 chegaram inteiros para a gente. E o Políbios vai começar explicando, no primeiro livro dele, na verdade, ele vai narrar parte da história que ele mesmo testemunhou, mas ele também vai explicar como é que foi possível Roma, em pouco tempo, conquistar tanta coisa. E ao longo dessa explicação, ele vai dizer que um dos fatos que mais contribuíram para isso foi a Constituição Romana. E, especialmente no sexto livro dele, dessa coletânea de 40 livros, no livro sexto, ele vai expor essas ideias. E só para contextualizar vocês melhor sobre isso, o Políbios ele tem uma ideia muito utilitarista. O que isso significa? Essa ideia é muito baseada no pensamento greco-romano, que diz que o ser humano ele é muito frágil e que ele necessita andar em bandos. Então, a partir dessa ideia, ele vai falar que o homem ele é dotado de maior força física, ele passa a conduzir e dominar um grupo. E que dessa maneira iria surgir a primeira forma de governo, que seria a monarquia. Então, assim, esse homem dotado de maior força física se tornaria rei, e então surgiria a monarquia. Mas aí, o povo, ele muitas vezes não compartilha das mesmas vontades do rei, justamente por, às vezes, o rei ceder à luxúria e tentações e acabar se corrompendo e se tornando uma tirania ou até mesmo uma autocracia, né? Um governo autocrático, que só o rei comanda. Então, o povo vai acabar derrubando esse governo. E aí, em seguida, entra no lugar um grupo de nobres, então, mais de uma pessoa que defendeu os seus membros, e dessa maneira iria surgir a segunda forma de governo, chamada de aristocracia. Só que isso vai acontecer com outras formas de governo também. Isso vai se repetir. Então, depois surge a oligarquia, surge a democracia, só que os governantes também se corrompem, o povo de novo derruba, e aí vai surgir uma última forma de governo que ele define, e quando a gente vai traduzir a palavra do grego, seria mais ou menos a palavra oclocracia. É bem difícil de falar, mas é mais ou menos isso. Então, o Políbios ele vai defender essa ideia de que tem um ciclo de transformação e destruição dos ideais de governo, e que isso vai se repetir. Então, quando alguém chega no poder, acaba cedendo a essas tentações, e aí vem o povo derruba, surge uma outra forma, e fica nesse ciclo. Mas, diante disso, dessas explicações, o Políbios vai falar que Roma era muito diferente, e que por isso que conseguiu conquistar tantas coisas. Mas Justamente porque... Pode deixa falar. eu fazer uma pergunta, Gabi. Uma coisa interessante que você está falando sobre essa história é só para ver se eu estou entendendo. Então, o Políbios diz que tem todo esse ciclo, né?
de um governo, ele começa bom, ele começa a se degenerar, aí então ele fica degenerado, ele fica um governo mau para o povo, né? E o povo se revolta e transforma o governo e fica nesse ciclo de revolução. Exatamente. Ah, entendi. Exatamente isso, né? Então, é a vontade do povo, o povo vê que o que está sendo feito não é benéfico para ele de alguma maneira, então, né, na monarquia, por exemplo, né, só o rei acaba comandando, e aí ele acaba cedendo essas luxúrias, e aí acaba o povo realmente consegue derrubar e fica nesse ciclo. É exatamente isso que você falou. E aí, quando Políbios compara isso com Roma, ele fala que é muito diferente, porque Roma não se adequa a tudo isso que ele expôs, e aí ele vai dizer que ele enxerga na mistura de elementos da Constituição Romana a causa do sucesso. E aí que ele defende uma Constituição mista. E o que seria a Constituição mista? Eu acho que quando a gente pensa hoje em dia, né, em Constituição, a gente pensa muito na Constituição brasileira e no que a gente tem atualmente sobre Constituição, né? Então, Mas, só fazendo um corte assim com você, Gabi. Esses dias eu estava assistindo uma série chamada Roma também, que fala muito sobre o período que Roma passou de ser uma aristocracia e ele voltou um pouco, ela começou a ser um pouco sobre uma oligarquia e no final ela se tornou um governo tirânico. E é bem interessante isso que você está falando do Políbios, porque a gente sabe, né, que Roma realmente foi uma aristocracia e que depois essa aristocracia se tornou um governo tirânico por Júlio César, né? E é bem interessante, talvez a gente possa perceber que o Políbio talvez ele não as ideias dele são tão certas que ele conseguiu até aplicar em Roma, só que ele não conseguia enxergar em Roma esses próprios aspectos, né? sim, então, quando a gente estava estudando Políbios, assim, dá para perceber que era muito difícil identificar algumas coisas, assim, sabe? Porque justamente são tantas obras e muito, como eu falei, muitas coisas foram perdidas ao longo do tempo. Então, são alguns fragmentos só de algumas coisas que a gente tem hoje, e como eu falei, é só nesse livro sexto que ele vai expor melhor sobre isso, e aí, tipo, realmente é o que a gente tem hoje em dia, o que a gente consegue analisar a partir, né, de acontecimentos aí que fazem muito tempo que já passaram. Mas é basicamente isso mesmo. Uma coisa bem interessante é que o Políbio e o Tito Livre, eles têm pensamentos muito, muito parecidos sobre essa devoção que eles têm pela constituição deles, né? Que Tito Livre também era romano. Só que a diferença de tempo de um para o outro, Políbios ele escreveu esse livro sexto, me corrija se eu estiver errado, no ápice da Roma, né? Do Império Romano. E Tito Livre ele já começou, Exatamente. e Tito Livre já começou a escrever, já escrever sobre a República quando ela começou a entrar em declínio já, né? Então a gente percebe que assim o Políbio ele estava tão certo que ele só não estava no tempo certo, falando, usando uns termos de antropologia, ele estava com um pensamento muito universalista, ele não conseguia enxergar a própria situação dele, né? É bem interessante a gente falar sobre isso, pensar sobre isso. Sim, outra coisa também que eu ia comentar é que tem outro pensador também que fala muito sobre isso, que é o Cícero. E aí o Cícero também vai escrever sobre a República no livro que ele chama de Tratado da República, e ele também vai escrever esse livro quando também Roma começa a declinar. Então é justamente isso. O Políbios escreve sobre Roma no seu ápice, então no ápice da República, e outros pensadores vão escrever no declínio dela. Então é muito interessante a gente perceber essas diferenças. Então, assim, o Cícero, quando ele pega a palavra república, por exemplo, ele vai dividir ela, ele vai falar res pública, e traduzindo seria coisa pública, né? E res populi seria coisa do povo. Então, assim, eles vão analisar falando que eles identificam vários elementos diferentes na Constituição Romana. Então, por exemplo, no poder dos cônsules, quando a gente fala da divisão, né, da sociedade, nos cônsules, por exemplo, eles enxergam muito a monarquia. Mas já no Senado, eles veem a aristocracia. E no povo, eles enxergam como a democracia. Então, eles entendem que essa distribuição de poder ela é positiva para a Constituição, para ela ser estável.
e que ela protege os membros e também protege de invasões externas. Então, isso faz com que seja o principal motivo, né, para Roma ter conquistado tanta coisa. Eles vão falar também que eles entendem no final de tudo isso, quando você compara os dois pensadores, e principalmente falando, né, de Políbios, ele vai falar que a organização política romana já utilizava esses métodos. Então, quando a gente compara para, por exemplo, a Constituição brasileira, as constituições atuais, a gente percebe que esses métodos antigos, eles sim auxiliaram nos modelos atuais das constituições modernas, né? Então, é muito interessante a gente perceber isso, que as nossas constituições modernas, né, os pensadores também contemporâneos, hoje em dia, se baseiam muito no que foi escrito há muitos anos atrás, né? Sim, Perfeito. Pedro, se eu puder ler na pode palavra falar. um pouquinho. Uhum. Não, eu estava lendo um autor mais contemporâneo também, o Petit, e ele fala justamente isso também no livro dele, On the People's Terms, que uma da ideia desse Estado republicano é que ele também tem que se proteger da dominação privada e da dominação pública, como a Gabi tinha falado desses aspectos. E eu queria retomar, antes de a gente dar continuidade para uma parte mais contemporânea, justamente o que a Gabi tinha falado do utilitarismo, né? Quando estava falando sobre Políbios, que justamente a ideia do utilitarismo seria praticamente a criação de um sistema de regras gerais para ter o maior bem possível, bem entre aspas, para a maior quantidade de pessoas possível, né? E justamente com esse ciclo de governos que foi descrito, a ideia é que quando um governo se degenera, ele vai deixar aí de ser utilitário, justamente porque quando ele se degenera, é porque a pessoa que está no poder, ou as pessoas que estão no poder, vão começar a agir em prol de si mesmas e não da maior quantidade, do bem para a maior quantidade de pessoas possíveis. Só te cortando, André, falando naquela série que a gente estava assistindo lá sobre Roma, é bem esse pedaço que a série que a gente estava assistindo, que fala bem esse pedaço mesmo, né? Que como estava estável, só que aquela aristocracia que era parte do Senado, ela começou a se corromper. E parte das revoltas que teve interna, e todas as instabilidades internas que teve naquele período, foi justamente porque a aristocracia parou de fazer a sua função e, por sede ao pódio, né, de um dos cônsules, eles se desestabilizaram todo um regime de governo que Políbio tanto elogiava. Desculpa te cortar aí, André. Essa série, só Tranquilo. falando rapidinho, essa série, ela é muito interessante, inclusive ela está disponível em várias plataformas de streaming, se não me engano. E ela é interessante justamente porque qualquer pessoa consegue assistir, ela é bem, assim, didática, é legal a gente conseguir, assim, ver até as vestimentas, como é que funcionava na época, onde eles viviam, ver as guerras, as armaduras que eles utilizavam, né? Então, assim, para quem tá nos escutando, é uma série que eu posso recomendar, assim, acho que, né, o Pedro também já assistiu, o André assistiu, é uma série muito boa que retrata muito bem esse período da história de Roma e que, para quem não entende muito do assunto e quer se aprofundar melhor nessa questão, é uma série que exemplifica muito bem e que é bem nítida assim tudo que aconteceu. Então é uma dica aí para quem estiver escutando. Ela está E, disponível no HBO. Desculpa ainda, no último corte que eu vou te falar, não, pode prometo. falar. Eu Ela vou está trocar de assunto disponível. já. Ah, então beleza. Ela está disponível na HBO para quem estiver interessado. E o interessante dela também, completando o que a Gabi falou, é que fora esses costumes, a gente pode também perceber que como o interesse público muda também, né? Por exemplo, hoje escravidão não era uma coisa que nós vemos com grande repulsa, né? Só que nessa série mostra que, por interesse público, a escravidão era algo normal, entendeu? Então, o que é interesse público? O que é sexualização, o militarismo, ele serve para o interesse público daquela sociedade. Pode ser. Muda de assunto, André. Pode assumir aí agora. Não, eu ia, de certa forma, meio retomar o que você estava falando quando tu começou a falar sobre a corrupção da parte aristocrática e o decaimento ali dentro de Roma, que é justamente também um dos pontos que eu vi nos autores mais contemporâneos, como o Petit, que eu estava lendo, que a ideia de uma constituição republicana é interessante ser mista justamente também para uma parte não deixar a outra se corromper, né? Eu acho que é visto isso em alguns autores mais antigos também, sobre a população estar presente para não deixar o pessoal lá de cima se corromper e o pessoal lá de cima
tem que ter a população também para não virar o que eles chamam de oclocracia. E, de certa forma, isso também é importante, como eu vi no Petit, quando ele fala que o preço da liberdade, no velho ditado republicano, é a eterna vigilância, porque a população tem que estar sempre de olho no que está acontecendo, tem que estar sempre acompanhando para contestar ou não as políticas e iniciativas públicas, né? E, de certa forma, isso tem uma parte que eu vi brincando um pouco com essas palavras, jogando ao contrário, além da população tá olhando, também as pessoas do topo têm que estar olhando para a população. Por exemplo, aquela parte da série Roma, onde o Brutus está conversando com o Cícero, e o Cícero vem mandando a ideia para o Brutus de trair Júlio César quando eles estão em Roma, e o Marco Antônio chega num tom meio passivo-agressivo, ainda depois, posteriormente, indo totalmente para agressividade, falando que ele tem ouvidos por toda a parte por toda Roma, né? Uhum. E que justamente essa questão da eterna vigilância ser o preço da liberdade da manutenção do governo republicano. Uma coisa bem interessante que você falou, que o Petit ele fala sobre a vigilância. E fazendo um paralelo do que a Gabi também falou sobre essa divisão que tinha, os contos representavam bem essa monarquia e o Senado representava mais essa aristocracia, a gente pode perceber esses traços na nossa própria Constituição, que foi de 87, quando foi presidida por Ulisses Guimarães, né? Que a nossa Constituição, ela tem esse lado que você falou, André, que ela se vigia, os poderes, eles são divididos, né? E eles são iguais, eles têm o mesmo tipo de poder, é a mesma equivalência do tamanho de poder, justamente para um poder vigiar o outro. E também tem esse traço que a Gabi falou, que a gente tem um governo de um homem só, né? Que os antigos chamavam de monarquia, que é onde tem o executivo, a gente tem uma parte do braço do Estado, que é uma aristocracia, né? Que seria o nosso STF, e a gente tem uma parte democrática republicana, que seria o nosso Senado e a nossa Câmara dos Deputados. Então é bem legal a gente pensar como nós somos influenciados até hoje por esses autores clássicos, né, e por esses pensamentos clássicos. E claro que conforme o tempo foi passando, por exemplo, o Petit, a gente vai atualizando esses pensamentos e vai acrescentando e melhorando esses pensamentos, né? E é Embora a gente tenha isso. algumas diferenças aí, né? Sim. De, tipo, algumas diferenças básicas. A ideia básica é a mesma, só que tem uns pormenores que fazem toda a diferença. Por Uhum. exemplo, hoje, praticamente, em teoria, qualquer um pode fazer parte dessas instituições, né? E antigamente, não, né? A liberdade tinha um conceito um pouco diferente e sobre o que é ser um cidadão, né? Que, como o Petit também disse, que o cidadão é aquele que tem poder suficiente para ficar diante dos outros como igual, como um cidadão entre os cidadãos, entre cidadãos. Uhum. Quase matei o português aqui. É, E, acontece. é, justamente a gente via que a presença de escravos, como tu já tinha comentado, por exemplo, Pedro, ou que lá no Senado, por exemplo, na série mesmo, a gente vê que mulheres não participavam, né? As Uhum. mulheres não tinham poder para ficar na mesma posição que os homens, elas não tinham essa posição na sociedade, desde o grande histórico aí da sociedade patriarcal, essa evolução. Então, além de que a gente pegou as coisas boas, em teoria, desses autores mais antigos, a gente também filtrou o que era bom e o que não era bom para a gente, né? Por exemplo, como a gente comentou agora, a ideia de escravidão do Pedro, a maior participação das mulheres, que a gente teve um sufrágio universal e por aí vai. Pro nosso próximo podcast, que já está acabando o tempo nosso aqui, a gente pode justamente comentar sobre isso, né? Porque realmente essa parte da escravidão, assim, só que hoje todos, em tese, todos nós somos iguais, mas se você for ver a participação da classe mais pobre, dos vulneráveis que estão na rua, o quão de participação política essas pessoas realmente têm, né? E sobre também as mulheres, que elas realmente não podiam, elas não podiam votar na Roma Antiga, mas como a série mostra também, elas tinham as suas influências e as suas manipulações no governo, elas tinham seus métodos, né? E hoje também, Sim, que as mulheres elas votam, só que, por exemplo, a nossa primeira presidente eleita, que
independente da sua gestão, como avaliamos a sua gestão, ela foi tirada do poder, né? Por uma coisa que hoje o STF considera como se fosse um golpe. Mas é isso. Gabi, você quer completar para a gente ir terminando? Sim, eu só queria dizer também na série, né, quando vocês falam sobre isso, também a questão da sexualidade que o Pedro comentou lá no início, que isso é muito visto na série, né? Tem uma cena, assim, bem chocante, inclusive, que mostra quando Otávio, que ele é filho da prima de César, né? A mãe dele chega para ele e fala que ele provavelmente um dia irá governar Roma e ele precisa né, perder a virgindade para realmente se tornar um homem. Então, a mãe dele ordena que ele vá com um soldado até o que seria, não sei, Um um Bataclan. bordel. Isso. E é forçado, né, a tirar a virgindade, escolher uma menina para tirar a virgindade, que só assim ele se tornaria um homem de verdade. Então, assim, são várias questões muito interessantes que são bem mostradas assim na série. A questão dos escravos também, o comércio dos escravos. Então, essas questões assim que a gente falou, é muito bem vista na série e, enfim, eu acho que é isso que eu queria falar. Só o último ponto que eu vou falar justamente sobre a sexualidade, e que o André também comentou que a gente vai melhorando, ou talvez não, porque na série mostra bem também que relações homoafetivas, elas eram mais aceitas do que 10 anos atrás, né? Então, como mesmo o Políbio falou, as coisas se repetem, elas entram num ciclo eterno, né? De ápices e ápices e quedas, e o futuro, fazendo parafraseando a música, o futuro é um museu, né? E é isso. E esse é outro assunto interessante para a gente discutir no próximo podcast sobre essa teoria dos ciclos. É, Mas, finalizando aqui também o último ponto, só porque eu me sentiria culpado se eu não falasse disso, é que justamente o Petit também fala sobre a liberdade como não dominação, e é justamente esse ponto que me faltou antes, quando eu estava falando sobre tentando fazer esse vínculo com a liberdade e o cidadão, porque só quem estava lá exercendo o poder realmente, por exemplo, no Senado, eram os homens, né? Porque eles eram os homens livres, as pessoas livres, eram adultos e sexo masculino. Por exemplo, as mulheres, elas não tinham essa liberdade porque justamente elas eram dominadas por toda a questão do sistema, de forma geral, dominadas pelo próprio marido e assim por diante. Fora as outras pessoas que não podiam também participar como estrangeiros e por aí vai. Mas é isso, então. é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado à nossa convidada Gabi. Ao André, mais uma vez, agradeço. E é Obrigadão, isso. pessoal. Obrigada, gente. Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje e poder explicar um pouquinho aí do que eu ando estudando e foi um prazer. Muito obrigada. Ok, então. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau.